Você já se perguntou o que acontece quando um homem poderoso, acostumado a ter tudo na vida, descobre que a pessoa mais importante para seus filhos é justamente aquela que ele nem notava que existia? E se eu te dissesse que essa pessoa ganhava apenas R$ 1.200 por mês para limpar a mansão de 15 milhões de reais dele, mas possuía algo que todo o dinheiro do mundo não conseguia comprar? Prepare-se para conhecer a história mais tocante que você já ouviu sobre como o amor verdadeiro pode aparecer nos lugares mais inesperados e transformar completamente a vida de uma família inteira. Alessandro Franco tinha 43 anos quando sua vida perfeita começou a desmoronar. E ele nem imaginava que a solução para todos os seus problemas estava varrendo o chão da sua casa há apenas 3 semanas. Dono de uma das maiores construtoras de São Paulo, com patrimônio avaliado em 80 milhões de reais, Alessandro vivia numa cobertura de 1.000 metros quadrados na Vila Madalena. Dirigia uma Ferrari vermelha que custava mais que uma casa inteira e tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Mas havia 2 coisas na sua vida que nem todo o seu império financeiro conseguia resolver. Seus 2 filhos, Paulinho, de 8 anos, e Helena, de 5 anos, que desde a morte da mãe 3 anos antes, viviam numa tristeza profunda que nenhuma babá conseguia curar. Alessandro já havia contratado 17 babás diferentes nos últimos 2 anos. Algumas duravam apenas 1 semana, outras aguentavam no máximo 2 meses. Paulinho e Helena simplesmente rejeitavam qualquer pessoa que tentasse ocupar o lugar da mãe deles. As crianças choravam constantemente, se recusavam a comer, não queriam brincar e viviam perguntando quando a mamãe ia voltar. Alessandro estava desesperado, trabalhando 16 horas por dia para não ter que lidar com a dor de ver seus filhos definhando de tristeza, e gastava uma fortuna com psicólogos infantis, terapeutas e até mesmo levou as crianças para Paris e Disney World, achando que viagens caras resolveriam o problema. Nada funcionava. Foi numa segunda-feira chuvosa de abril que Valquíria Mendes, de 41 anos, tocou a campainha da cobertura de Alessandro pela primeira vez. Ela vinha através de uma agência de limpeza doméstica, custava apenas R$ 40 por dia, e Alessandro mal olhou para ela quando abriu a porta. Valquíria era uma mulher simples, usava um uniforme azul desbotado, tênis gasto e carregava uma sacola velha com seus produtos de limpeza. Ela era magra, tinha o cabelo preso num coque simples e falava baixo com um sotaque do interior de Minas Gerais. Para Alessandro, ela era apenas mais uma faxineira temporária, porque ele trocava de funcionária de limpeza quase todo mês, sempre reclamando que ninguém limpava direito sua mansão. O que Alessandro não sabia é que Valquíria também era mãe. Havia perdido sua filha única num acidente de carro 2 anos antes e desde então vivia sozinha num quartinho de pensão no Capão Redondo, trabalhando como diarista para conseguir pagar o aluguel de R$ 300 e sobreviver com o resto. Valquíria havia sido professora de educação infantil por 15 anos, formada em pedagogia pela faculdade estadual da sua cidade, mas depois da tragédia que destruiu sua vida, ela não conseguia mais voltar para uma sala de aula cheia de crianças que lembravam sua filha perdida. Então ela se mudou para São Paulo, começou a trabalhar como faxineira e vivia cada dia tentando esquecer a dor terrível que carregava no peito. Naquele primeiro dia, Alessandro saiu para o trabalho às 7 da manhã e deixou as crianças com Márcia, a babá atual, que era a 18ª tentativa de encontrar alguém que conseguisse cuidar direito de Paulinho e Helena. Márcia era uma mulher de 50 anos, que recebia R$ 3.000 por mês, mas tratava as crianças com frieza profissional, mais preocupada em não deixar eles bagunçarem a casa do que realmente cuidar deles com carinho. As crianças passavam o dia tristes, sentadas no sofá, assistindo desenho na televisão, comendo biscoito e chorando baixinho sempre que lembravam da mãe. Valquíria começou limpando a sala, varrendo e passando pano no chão de mármore, quando ouviu um choro baixinho vindo do sofá. Ela olhou para o lado e viu Helena, a menina de 5 anos, encolhida no canto do sofá, com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto Paulinho, o menino de 8 anos, estava do outro lado, também chorando silenciosamente.
A babá Márcia estava na cozinha, no telefone, reclamando para uma amiga sobre como era difícil trabalhar naquela casa com crianças problemáticas. Valquíria sentiu o coração apertar ao ver aquela cena. Ela se lembrou da sua própria filha, de como ela ficava triste quando estava doente ou machucada, e sem nem perceber, largou a vassoura no chão e se aproximou das crianças. Helena olhou para ela com os olhos inchados de tanto chorar, e Valquíria perguntou baixinho: "O que aconteceu, minha princesa? Por que você está chorando?" Helena fitou Valquíria com uma expressão que misturava surpresa e curiosidade, porque havia muito tempo que nenhum adulto falava com ela daquela forma carinhosa. Helena sussurrou com a voz embargada: "Eu quero a minha mamãe." Valquíria sentiu uma pontada no peito, mas se ajoelhou na altura da menina e disse suavemente: "Eu sei que você sente muita saudade da sua mamãe, amor. Eu também sinto saudade da minha filha que foi morar no céu. Mas sabe o que eu descobri? Que quando a gente está triste, às vezes ajuda a conversar sobre coisas boas que a gente lembra da pessoa que a gente ama." Helena parou de chorar e olhou para Valquíria com atenção, porque nunca ninguém havia falado sobre a mãe dela dessa forma. Sempre tentavam mudar de assunto ou distraí-la com outras coisas. Paulinho, que estava prestando atenção na conversa, se aproximou e perguntou: "Você também perdeu alguém que amava?" Valquíria assentiu e respondeu: "Perdi minha filha, que tinha quase a idade da Helena. E no começo eu achava que nunca ia conseguir ficar feliz de novo. Mas sabe o que me ajudou? Descobrir que quando a gente faz coisas boas para outras pessoas, especialmente crianças, é como se a gente estivesse fazendo nossa pessoa especial sorrir lá do céu." As crianças ficaram em silêncio, processando essas palavras que nenhum adulto tinha dito para elas antes. Márcia apareceu na sala nesse momento e disse rispidamente: "Dona Valquíria, a senhora está aqui para limpar, não para conversar com as crianças. Eles precisam ficar quietos." Valquíria se levantou rapidamente e pediu desculpas. Pegou a vassoura e continuou limpando. Mas Helena segurou na barra do uniforme dela e sussurrou: "Não vai embora." Valquíria olhou para a menina e disse baixinho: "Eu vou continuar aqui limpando, tá bom? Se vocês precisarem de alguma coisa, podem me chamar." Durante o resto da manhã, enquanto Valquíria limpava a casa, ela percebia que as crianças ficavam olhando para ela. Quando ela estava limpando a estante da sala, Helena se aproximou e perguntou: "Como era sua filha?" Valquíria parou o que estava fazendo, sorriu com uma tristeza doce e respondeu: "Ela era muito parecida com você. Tinha cabelo comprido, gostava de brincar de boneca e sempre me pedia para contar historinhas antes de dormir." Helena perguntou: "Você sabe contar historinhas?" E Valquíria respondeu: "Sei muitas historinhas. Você gostaria de ouvir uma?" Márcia voltou a intervir: "Helena, deixa a moça trabalhar, vem aqui assistir televisão." Mas Helena não saiu do lado de Valquíria, e Paulinho também se aproximou. Valquíria então teve uma ideia e disse: "Que tal se eu contar uma historinha rapidinha enquanto limpo esta estante? Assim eu trabalho e vocês se divertem." As crianças sorriram pela primeira vez em semanas, e Valquíria começou a contar a história de uma princesa que tinha perdido sua coroa mágica e precisava da ajuda de duas crianças corajosas para encontrá-la. Enquanto narrava, Valquíria continuava limpando, mas fazia vozes diferentes para cada personagem. Fazia gestos engraçados com o pano de limpeza como se fosse uma varinha mágica e incluía Paulinho e Helena como personagens da história. Pela primeira vez em meses, as crianças estavam rindo genuinamente. Paulinho até esqueceu da tristeza e começou a fazer perguntas sobre a princesa, enquanto Helena batia palmas quando Valquíria imitava o dragão mau da história. Márcia assistia tudo de longe com cara de desaprovação, achando que aquilo era falta de profissionalismo, mas não podia negar que as crianças estavam mais alegres do que tinham estado em muito tempo. Quando chegou a hora do almoço, Márcia esquentou a comida que havia sido preparada pela cozinheira que vinha 3 vezes por semana, mas as crianças, como sempre, comeram apenas algumas colheradas e pararam. Márcia tentou forçar: "Vocês precisam comer tudo, senão vão ficar doentes." Mas as crianças simplesmente empurravam o prato e se recusavam.
Valquíria, que estava limpando a cozinha, observou a cena e se lembrou de como sua filha também tinha épocas em que não queria comer. Ela se aproximou da mesa e disse suavemente: "Posso contar para vocês o segredo da comida mágica?" As crianças olharam para ela com curiosidade. Valquíria então começou a inventar uma história sobre como cada alimento tinha um poder especial. O arroz dava força de super-herói. O feijão fazia a pessoa ficar mais inteligente. A carne ajudava os ossos a ficarem fortes como um castelo. E a salada dava poder de enxergar coisas invisíveis. Enquanto contava, ela pegava pequenas porções da comida e fazia as crianças testarem os poderes de cada alimento. Helena riu quando Valquíria disse que depois de comer a cenoura, ela conseguiria enxergar se havia fadas escondidas na casa. Paulinho quis testar se o feijão realmente fazia ficar mais inteligente e começou a comer para ver se conseguiria resolver um quebra-cabeça que estava há dias sem conseguir montar. Em 15 minutos, as duas crianças tinham comido mais do que comiam em dias normais e ainda estavam se divertindo. Márcia ficou impressionada, mas também incomodada, porque em 2 anos de trabalho com crianças difíceis, ela nunca havia conseguido fazer eles comerem direito. E ali estava uma faxineira conseguindo em 15 minutos o que ela não conseguia em semanas. Depois do almoço, as crianças pediram para Valquíria contar mais histórias, mas ela explicou que precisava continuar limpando a casa. Helena então perguntou: "Posso ajudar você a limpar?" E Paulinho disse: "Eu também quero ajudar." Valquíria ficou surpresa, porque normalmente crianças ricas não querem fazer nenhum tipo de trabalho doméstico, mas viu nos olhos deles uma vontade genuína de ficar perto dela. Ela então disse: "Está bem, mas vocês vão ser meus ajudantes especiais. Cada um de vocês vai ter uma missão importante." Ela deu para Helena um paninho pequeno para limpar os objetos de decoração mais baixos e para Paulinho uma vassoura pequena que encontrou no armário para varrer os cantos que ela não alcançava. As crianças ficaram empolgadas com suas missões e pela primeira vez desde a morte da mãe, eles se sentiram úteis e importantes. Valquíria aproveitava cada momento da limpeza para inventar brincadeiras. Quando aspirava o tapete, dizia que estava capturando monstros da poeira. Quando limpava os vidros, fingia que estava fazendo portais mágicos ficarem transparentes. E quando organizava os objetos, dizia que estava ajudando as coisas a encontrarem suas casas certas. Durante a tarde, enquanto limpavam juntos, as crianças começaram a contar para Valquíria sobre a mãe deles. Helena disse que a mamãe sempre fazia trancinhas no cabelo dela antes de dormir. E Paulinho contou que a mamãe o ajudava com a lição de casa e fazia vozes engraçadas quando lia histórias. Valquíria ouvia com atenção e dizia coisas como: "Que sorte vocês tiveram de ter uma mamãe tão especial. E ela deve estar muito orgulhosa de vocês lá no céu, vendo como vocês são crianças boas e inteligentes." Pela primeira vez, as crianças puderam falar sobre a mãe sem que alguém mudasse de assunto ou tentasse distraí-los. Valquíria permitia que eles expressassem a saudade e, ao mesmo tempo, os ensinava que era normal sentir isso, mas que também era possível encontrar pequenos momentos de alegria, mesmo com o coração machucado. Ela dizia: "Saudade é amor, que não tem para onde ir. Então a gente guarda aqui no coração. Mas isso não significa que a gente não pode sorrir ou se divertir. Sua mamãe certamente quer que vocês sejam felizes." Quando eram 4 horas da tarde, Alessandro chegou em casa mais cedo porque tinha cancelado uma reunião. Ele entrou pela porta principal, esperando encontrar a cena de sempre. As crianças tristes no sofá, Márcia reclamando de alguma coisa e aquele clima pesado que dominava a casa desde que ele havia perdido a esposa. Mas quando abriu a porta, ele ouviu algo que não escutava há anos: gargalhadas genuínas dos seus filhos. Alessandro seguiu o som das risadas e encontrou uma cena que o deixou completamente confuso. Helena estava em pé numa cadeira, com um paninho na mão, limpando um quadro na parede, enquanto Valquíria segurava ela para não cair. Paulinho estava varrendo embaixo da mesa de centro,
e os três estavam cantando uma música inventada sobre uma equipe de limpeza super especial que salva casas do reino da bagunça. As crianças estavam com os rostos iluminados, sorrindo de uma forma que Alessandro não via desde antes da morte da esposa deles. Alessandro ficou parado na porta da sala, observando aquela cena surreal. Suas crianças, que passavam os dias chorando e rejeitando qualquer tipo de interação com adultos, estavam brincando alegremente com a faxineira que ele tinha contratado apenas naquela manhã. Helena viu o pai e gritou animada: "Papai, você chegou! Eu estou ajudando a tia Val a limpar a casa. Ela disse que eu sou uma ajudante super especial." Paulinho largou a vassoura e correu para Alessandro. "Pai, a tia Val sabe um monte de histórias legais. E ela disse que nossa mamãe está orgulhosa da gente lá no céu." Alessandro sentiu um nó na garganta ao ouvir os filhos falando sobre a mãe deles sem chorarem, pela primeira vez em 3 anos. Ele olhou para a Valquíria, que tinha se afastado respeitosamente e estava guardando os produtos de limpeza, claramente constrangida por ter sido pega, brincando com as crianças em vez de apenas trabalhando. Alessandro se aproximou dela e perguntou: "A senhora é a nova faxineira?" Valquíria baixou os olhos e respondeu: "Sim, senhor. Me desculpe se fiz alguma coisa errada. As crianças queriam me ajudar e eu não soube dizer não." Alessandro olhou para os filhos, que estavam grudados nele, mas continuavam falando animadamente sobre tudo que tinham feito com a tia Val durante o dia, e percebeu que havia algo muito diferente no ar. A casa não tinha mais aquele clima sufocante de tristeza. As crianças estavam com energia, falando sem parar, e havia um brilho nos olhos deles, que ele não via há muito tempo. Ele disse para a Valquíria: "A senhora fez alguma coisa errada? Pelo contrário. Em 3 horas a senhora conseguiu algo que 17 babás não conseguiram em 2 anos. Márcia apareceu nesse momento, carregando sua bolsa, e disse: "Senhor Alessandro, eu preciso conversar com o senhor." Ela levou Alessandro para a cozinha e reclamou: "Eu não consigo trabalhar assim. Essa mulher ficou o dia inteiro interrompendo minha rotina com as crianças, inventando brincadeiras, contando histórias, fazendo eles comerem misturando fantasia com realidade. Isso não é educação adequada para crianças de classe social elevada. Eles precisam de disciplina e rotina estruturada, não de fantasias e brincadeiras com funcionários." Alessandro ouviu o desabafo de Márcia e, pela primeira vez, refletiu sobre o que realmente importava. Ele disse: "Márcia, em 2 meses trabalhando aqui, você alguma vez viu minhas crianças sorrirem de verdade?" Márcia ficou sem resposta. Alessandro continuou: "Eles comeram direito hoje?" Márcia admitiu que sim, mas insistiu: "Mas isso não é a forma correta de educar crianças de elite." Alessandro então disse algo que surpreendeu a babá: "Talvez o problema seja exatamente esse. Talvez elas precisem ser tratadas como crianças, não como elite." Alessandro dispensou Márcia naquele mesmo dia, pagando o salário integral do mês, e pela primeira vez em anos jantou com os filhos sem que eles chorassem ou se recusassem a comer. Durante o jantar, Helena e Paulinho não paravam de contar para o pai sobre as histórias que a tia Val tinha contado, sobre como ela tinha explicado que a mamãe estava orgulhosa deles e sobre como tinha sido divertido ajudar na limpeza da casa. Alessandro percebeu que, em um único dia, uma faxineira de R$ 40 diários tinha conseguido tocar o coração dos seus filhos de uma forma que nenhuma babá cara havia conseguido. Naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, as crianças foram dormir sem chorar. Helena pediu para Alessandro fazer uma trancinha no cabelo dela, igual a mamãe fazia, e Paulinho quis que o pai contasse uma história antes de dormir, do jeito que a tia Val conta. Alessandro se deu conta de que tinha sido tão focado em trabalhar para esquecer a própria dor que havia se desconectado completamente dos filhos, e que uma mulher simples, que ganhava em 1 mês menos do que ele, gastava em uma única refeição em restaurante caro, tinha ensinado para ele o que realmente importava. Na manhã seguinte, Alessandro cancelou todas as suas reuniões da manhã e esperou Valquíria chegar. Quando ela tocou a campainha, ele mesmo foi abrir a porta. Valquíria ficou surpresa de ver o patrão em casa e perguntou preocupada:
Aconteceu alguma coisa, senhor? As crianças estão bem? Alessandro respondeu: As crianças estão ótimas. Aliás, desde ontem eles não param de falar sobre a senhora. Posso conversar com a senhora um minuto? Alessandro levou Valquíria para a sala e disse: Eu preciso entender como a senhora conseguiu em poucas horas o que 17 babás não conseguiram em 2 anos. Meus filhos estão diferentes desde ontem. Eles comeram direito, dormiram sem chorar e pela primeira vez em 3 anos falaram sobre a mãe deles sem ficarem desesperados. O que a senhora fez? Valquíria ficou nervosa, achando que estava sendo questionada por ter feito algo errado, e respondeu: Eu só tratei eles como crianças normais, assim, senhor. Conversei com eles sobre o que eles estavam sentindo. Deixei eles me ajudarem. Contei algumas historinhas. Alessandro interrompeu: Mas como a senhora sabia o que fazer? A senhora tem filhos? Valquíria baixou os olhos e disse suavemente: Eu tinha uma filha. Ela morreu num acidente há 2 anos. E eu era professora de educação infantil antes de vir trabalhar como faxineira. Alessandro sentiu um impacto enorme ao ouvir essas palavras. Ele percebeu que aquela mulher simples não apenas entendia de crianças profissionalmente, mas também conhecia a dor da perda, assim como ele e os filhos. Alessandro disse: Me desculpe pela sua perda. Eu não sabia. Valquíria assentiu e respondeu: Obrigada, senhor. É por isso que eu entendi a tristeza das suas crianças. Eu sei como é difícil quando a gente perde alguém que ama muito. Alessandro ficou em silêncio por alguns segundos, processando aquela informação, e então perguntou: A senhora gostaria de trabalhar aqui todos os dias? Não apenas como faxineira, mas também cuidando das crianças? Valquíria ficou confusa e respondeu: Mas o senhor não tem uma babá para eles? Alessandro explicou: Eu dispensei a babá ontem. E percebi que talvez o que meus filhos precisem não seja de alguém que apenas cumpra horários e regras, mas de alguém que realmente se importe com eles. Valquíria ficou emocionada, mas disse: Senhor, eu sou muito grata pela oportunidade, mas eu não tenho diploma de babá, nem referências para cuidar de crianças de família rica como a sua. Alessandro sorriu e disse: Senhora Valquíria, a senhora tem algo que vale mais do que qualquer diploma. A senhora conseguiu fazer meus filhos sorrirem de verdade. Isso não tem preço. Ele então fez uma proposta que deixou Valquíria em choque. Eu posso pagar R$2.000 por mês para a senhora cuidar das crianças e ainda fazer a limpeza da casa, se a senhora quiser. E a senhora pode morar aqui, no quarto de empregada, se for mais fácil. Valquíria não conseguiu acreditar no que estava ouvindo. R$2.000 por mês era mais do que o dobro do que ela conseguia ganhar fazendo faxina em várias casas diferentes. E ainda por cima teria moradia garantida. Mas mais do que isso, ela se sentia útil novamente, sentindo que poderia ajudar aquelas crianças que tocaram seu coração da mesma forma que sua filha havia tocado. Ela aceitou a proposta com lágrimas nos olhos. Nos dias seguintes, a rotina da casa mudou completamente. Valquíria acordava às 6 da manhã, preparava o café das crianças inventando histórias sobre cada alimento, os ajudava a se vestir cantando músicas engraçadas que ela mesma inventava e transformava cada atividade cotidiana em uma aventura divertida. Helena e Paulinho começaram a acordar animados, querendo saber que história nova a tia Val tinha preparado para aquele dia. Alessandro, que costumava sair para o trabalho correndo para evitar ver a tristeza dos filhos, começou a ficar alguns minutos a mais na mesa do café da manhã, observando como Valquíria conseguia fazer as crianças rirem logo cedo. Ele percebeu que ela tinha um jeito especial de transformar qualquer momento comum em algo mágico. Escovar os dentes virava uma missão de combate aos monstros da cárie. Arrumar o quarto se tornava um jogo de encontrar o lugar certo de cada objeto. E até tomar banho virava uma aventura de explorador corajoso enfrentando a cachoeira. Mas o que mais impressionava Alessandro era como Valquíria lidava com os momentos em que as crianças ficavam tristes, lembrando da mãe. Em vez de tentar distraí-las ou mudar de assunto, ela se sentava com eles e dizia: "Contem para mim sobre a mamãe de vocês. Como ela era?
O que vocês mais gostavam de fazer com ela? E então, ela ouvia com atenção, fazia perguntas carinhosas e ajudava as crianças a transformarem a saudade em boas lembranças em vez de apenas dor. Uma semana depois que Valquíria começou a trabalhar na casa, Alessandro chegou do trabalho e encontrou algo que o emocionou profundamente. Helena estava sentada no colo de Valquíria no sofá da sala, e ela estava fazendo trancinhas no cabelo da menina exatamente do jeito que a mãe dela costumava fazer. Paulinho estava do lado, ajudando Valquíria a escolher os elásticos coloridos para prender as tranças. Helena estava sorrindo e dizendo: "Tia Val, a mamãe também fazia assim no meu cabelo. Você aprendeu com ela?" Valquíria respondeu suavemente: "Não, amor. Mas eu acho que todas as mamães do mundo sabem fazer trancinhas bonitas, porque o amor ensina a gente essas coisas especiais. Sua mamãe deve ter deixado um pouquinho desse amor no ar para que outras pessoas possam cuidar de você com carinho também." Helena abraçou Valquíria e disse: "Você cuida da gente igual a mamãe cuidava." Valquíria sentiu os olhos marejarem e respondeu: "E vocês cuidam do meu coração igual minha filha cuidava." Alessandro assistiu essa cena escondido atrás da porta, e pela primeira vez desde que perdeu a esposa, ele chorou. Mas não era um choro de tristeza, era um choro de gratitude. Ele percebeu que Deus tinha mandado um anjo disfarçado de faxineira para curar o coração da família dele. Naquela noite, quando as crianças estavam dormindo, Alessandro chamou Valquíria para uma conversa. "Valquíria?" ele disse. "Eu preciso te agradecer por uma coisa que vai muito além do trabalho. Você devolveu meus filhos para mim. Eles voltaram a ser crianças. Eles voltaram a sorrir, a brincar, a falar sobre a mãe deles sem se desesperar. Você fez um milagre nesta casa." Valquíria humildemente respondeu: "Senhor Alessandro, eu que agradeço. Cuidar do Paulinho e da Helena está curando meu coração também. Quando eu vejo eles felizes, é como se minha filha estivesse sorrindo para mim lá do céu." Alessandro então tomou uma decisão que surpreenderia qualquer pessoa que o conhecesse. Ele disse: "Valquíria, eu quero aumentar seu salário para R$ 3.000 por mês. E mais uma coisa, eu quero que você jante com a gente todas as noites. Não como funcionária, mas como parte da família. Meus filhos te veem como uma segunda mãe. E eu vejo você como a pessoa mais importante que entrou na nossa vida nos últimos 3 anos. Valquíria ficou emocionada e disse: "Senhor Alessandro, o senhor não precisa fazer isso. Eu já me sinto privilegiada de poder cuidar das suas crianças." Alessandro respondeu: "Não é privilégio, Valquíria, é merecimento. Você merece muito mais do que eu posso te oferecer. Porque você deu para a gente algo que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. Você devolveu a alegria para esta família." A partir daquela conversa, Valquíria passou a ser muito mais do que uma funcionária. Ela se tornou a confidente de Alessandro quando ele precisava de conselhos sobre como educar as crianças, a pessoa que Helena procurava quando queria conversar sobre coisas de menina, e a única pessoa que conseguia convencer Paulinho a fazer a lição de casa, transformando os estudos em jogos divertidos. Alessandro começou a chegar em casa mais cedo, só para não perder os momentos especiais que Valquíria criava com as crianças. Ele descobriu que ela tinha formação superior, falava inglês fluentemente e tinha sido uma das professoras mais queridas da escola onde trabalhava antes da tragédia. Ele ficou impressionado ao descobrir que aquela mulher que ele havia contratado como faxineira era na verdade mais qualificada e inteligente do que muitas das babás caras que ele havia contratado antes. Um mês depois que Valquíria chegou na vida deles, aconteceu algo que mudaria tudo para sempre. Era um sábado de manhã e Alessandro estava no escritório resolvendo alguns problemas da empresa quando ouviu Helena gritando desesperadamente: Tia Val! Tia Val! Ajuda! O Paulinho!" Alessandro desceu correndo e encontrou Paulinho desmaiado no chão da cozinha, com o rosto pálido e respiração fraca. Valquíria estava ajoelhada ao lado dele, checando os sinais vitais com uma calma e conhecimento que deixaram Alessandro impressionado. Ela disse rapidamente: "Senhor Alessandro, o Paulinho está tendo uma reação alérgica severa. Precisamos levar ele para o hospital agora. Ele deve ter comido algo que causou isso." Alessandro entrou em pânico.
Pegou o filho nos braços, sem saber direito o que fazer. Mas Valquíria assumiu o controle da situação. Senhor Alessandro, respire fundo. Ela disse com autoridade, mas carinho. Eu vou ligar para o SAMU enquanto o senhor pega o carro. Helena, você fica comigo aqui cuidando do seu irmão, está bem? Valquíria ligou para a emergência. Explicou a situação com precisão médica que surpreendeu Alessandro e deu todas as informações necessárias. Em seguida, ela aplicou técnicas de primeiros socorros que claramente dominava, mantendo Paulinho estável até a ambulância chegar. Durante o trajeto para o hospital, com Alessandro dirigindo desesperadamente e Valquíria no banco de trás, cuidando das duas crianças, ela conseguiu manter Helena calma, contando para ela que o irmão ia ficar bem e, ao mesmo tempo, monitorava a respiração e batimentos cardíacos de Paulinho. Alessandro olhava pelo retrovisor e se perguntava como uma faxineira conhecia tanto sobre primeiros socorros e situações de emergência. No hospital, enquanto os médicos cuidavam de Paulinho, Alessandro finalmente perguntou para a Valquíria: Como você sabia o que fazer? Você tem treinamento médico? Valquíria explicou: Quando eu era professora, fiz vários cursos de primeiros socorros, porque sempre tinha crianças se machucando na escola. E também, quando minha filha teve o acidente, eu aprendi muito sobre emergências médicas nos meses que ela ficou internada antes de partir. Alessandro sentiu um aperto no coração ao ouvir isso, percebendo mais uma vez que aquela mulher extraordinária havia passado por dores inimagináveis, mas usava toda essa experiência para cuidar dos outros. Os médicos confirmaram que Paulinho havia tido uma reação alérgica a camarão, que havia em um prato que ele experimentou, mas que, graças aos primeiros socorros aplicados corretamente, ele estava fora de perigo. Quando Paulinho acordou na internação, a primeira pessoa que ele procurou não foi o pai, foi a tia Val. Ele disse com a voz fraca: Tia Val, você me salvou. Valquíria segurou a mão dele e respondeu: Deus que te salvou, meu amor. Eu apenas ajudei um pouquinho. Helena, que estava grudada no lado de Valquíria desde o acidente, disse: Papai, a tia Val é como um super-herói. Ela sabe de tudo. Naquela noite, quando voltaram para casa com Paulinho recuperado, Alessandro chamou Valquíria para conversar. Valquíria, ele disse, hoje eu percebi algo muito importante. Você não é apenas uma funcionária aqui em casa. Você é a guardiã dos meus filhos. Você salvou a vida do Paulinho hoje, e eu nem sei como te agradecer por isso. Valquíria respondeu humildemente: Senhor Alessandro, qualquer pessoa que amasse essas crianças faria a mesma coisa. Mas é exatamente isso, Alessandro disse. Você ama meus filhos de verdade. Não é trabalho para você, é amor genuíno. E eu percebi hoje que confiaria a vida deles nas suas mãos, sem hesitar. Ele fez uma pausa e continuou: Valquíria, eu quero te fazer uma proposta diferente. Eu quero que você seja oficialmente a tutora das crianças se algum dia acontecer alguma coisa comigo. E quero aumentar seu salário para R$5.000 por mês, além de incluir você no meu plano de saúde e te dar uma poupança em nome das crianças. Valquíria ficou chocada com a proposta. Ela disse: Senhor Alessandro, isso é muito generoso, mas eu não posso aceitar tanto assim. Eu faço tudo isso porque amo o Paulinho e a Helena como se fossem meus próprios filhos. Alessandro respondeu: É exatamente por isso que você merece tudo isso e muito mais. Você devolveu uma família para mim, Valquíria. Não existe dinheiro no mundo que pague isso. A partir daquele dia, Alessandro começou a ver Valquíria com outros olhos. Não apenas como a mulher que cuidava dos seus filhos, mas como uma pessoa extraordinária que havia transformado completamente a vida da família dele. Ele percebia como ela era inteligente nas conversas que tinham durante o jantar, como ela dava conselhos sábios sobre a educação das crianças e como ela tinha uma visão de mundo que o fazia refletir sobre muitas coisas. Alessandro começou a perguntar sobre a vida de Valquíria, sobre seus sonhos, sobre o que ela gostava de fazer além de cuidar das crianças. Descobriu que ela adorava ler livros, que tinha sido a primeira da família a fazer faculdade, que falava inglês e francês e que antes da tragédia tinha planos de fazer mestrado em educação.
Ele percebeu que estava diante de uma mulher culta, inteligente e forte, que por circunstâncias da vida estava trabalhando como doméstica, mas que tinha potencial para muito mais. Valquíria, por sua vez, começou a ver Alessandro não apenas como o patrão rico e distante, mas como um homem que genuinamente amava os filhos e que estava tentando ser pai e mãe ao mesmo tempo desde que perdeu a esposa. Ela percebia como ele se esforçava para estar presente na vida das crianças, como ele ficava emocionado quando via os filhos felizes e como ele era grato por cada pequena coisa que ela fazia pela família. 3 meses depois que Valquíria chegou na casa, Alessandro tomou uma decisão que surpreenderia qualquer pessoa. Ele cancelou uma viagem de negócios para Paris que renderia milhões para sua empresa, só para não perder o recital de piano que Helena faria na escola. Quando Valquíria perguntou por que ele havia feito isso, ele respondeu: Valquíria, você me ensinou que existem coisas mais importantes que dinheiro. Minha filha tocando piano pela primeira vez desde a morte da mãe dela vale mais que qualquer contrato. Helena havia voltado a tocar piano graças ao incentivo de Valquíria, que descobriu o talento musical da menina e a encorajou a voltar às aulas. Paulinho também havia se transformado. De uma criança triste e retraída, ele se tornou um menino alegre, curioso e que adorava ajudar Valquíria em todas as tarefas da casa. As crianças estavam completamente diferentes. E Alessandro sabia que tudo isso era mérito de uma mulher excepcional que havia entrado na vida deles como uma faxineira, mas que na verdade era muito mais do que isso. Foi durante o recital de Helena que aconteceu algo que mudaria definitivamente o rumo dessa história. Helena estava tocando uma música que a mãe dela costumava tocar, e no meio da apresentação, ela parou, olhou para a plateia, viu Alessandro e Valquíria sentados lado a lado e disse no microfone: Esta música é para minha mamãe que está no céu, para meu papai que é o melhor do mundo, e para minha segunda mamãe, tia Val, que me ensinou que o amor nunca acaba, só muda de forma. A plateia inteira se emocionou, mas Alessandro e Valquíria ficaram sem palavras. Depois do recital, no caminho de volta para casa, Helena disse: Papai, por que você não casa com a tia Val? Assim ela seria nossa mamãe de verdade e nunca mais ia embora. Paulinho concordou: É, pai, a tia Val já cuida da gente igual mamãe, já mora com a gente, já ama a gente. Só falta o papel. Alessandro ficou vermelho e sem saber o que responder, enquanto Valquíria disse suavemente: Crianças, vocês sabem que eu amo vocês mais que tudo no mundo, mas casamento é uma coisa complicada entre adultos. Helena interrompeu: Mas vocês dois são adultos bons, vocês cuidam um do outro, vocês gostam de conversar junto, e vocês amam eu e o Paulinho. Não é isso que precisa para casar? Naquela noite, depois das crianças dormirem, Alessandro e Valquíria tiveram a conversa mais importante das suas vidas. Alessandro disse: Valquíria, eu preciso te confessar uma coisa. Nos últimos meses, você não apenas cuidou dos meus filhos, você cuidou de mim também. Você me ensinou a ser pai de novo. Me ensinou o que realmente importa na vida. E ele fez uma pausa. Eu me apaixonei por você. Valquíria ficou em silêncio por um momento. E então respondeu: Alessandro, eu também preciso confessar algo. Quando eu cheguei aqui, eu estava morta por dentro. Perder minha filha havia destruído meu coração. Mas cuidar do Paulinho e da Helena me trouxe de volta à vida. E você me mostrou que é possível amar de novo, mesmo depois de tanta dor. Ela olhou nos olhos dele e continuou: Eu também me apaixonei por você. Alessandro segurou as mãos de Valquíria e disse: Valquíria, eu sei que nossa história começou de um jeito inusitado. Você chegou aqui como faxineira, e eu era apenas um patrão arrogante que não sabia nem os nomes dos próprios funcionários. Mas você transformou tudo. Você salvou minha família, me ensinou o que é amor verdadeiro e se tornou a mulher mais importante da minha vida. Ele respirou fundo e continuou: Você aceita se casar comigo? Não porque as crianças querem, mas porque eu te amo e quero passar o resto da vida com você. Valquíria tinha lágrimas nos olhos quando respondeu: Alessandro, quando eu toquei a campainha desta casa pela primeira vez há 4 meses, eu jamais imaginei que encontraria uma nova família,
um novo amor e uma nova vida. Sim, eu aceito me casar com você. Eles se abraçaram e, pela primeira vez desde que perderam seus cônjuges, ambos sentiram que o coração havia cicatrizado completamente. Mas essa história estava apenas começando, porque no dia seguinte, algo aconteceria que testaria tudo o que eles haviam construído juntos. Na manhã seguinte ao pedido de casamento, Alessandro acordou mais cedo que o normal, com o coração cheio de alegria e planos para o futuro. Ele desceu para a cozinha e encontrou Valquíria preparando o café da manhã das crianças, cantarolando baixinho uma música que ela sempre cantava quando estava feliz. Eles se olharam e sorriram, ainda processando tudo o que havia acontecido na noite anterior. Alessandro se aproximou de Valquíria e disse: "Bom dia, minha futura esposa." Valquíria sorriu e respondeu: "Bom dia, meu futuro marido." Eles se beijaram suavemente. E nesse momento, Helena apareceu na cozinha correndo e gritou: "Eba, vocês se beijaram. Isso quer dizer que vocês vão casar mesmo?" Paulinho apareceu logo atrás e disse: "Finalmente! Agora a gente vai ser uma família de verdade." As crianças ficaram eufóricas com a notícia, abraçando Alessandro e Valquíria ao mesmo tempo, fazendo planos para o casamento, perguntando se podiam chamar Valquíria de mamãe oficialmente e se ela ia adotar eles legalmente. A alegria das crianças era contagiante e Alessandro se sentia o homem mais sortudo do mundo por ter encontrado não apenas uma nova esposa, mas alguém que amava seus filhos como uma mãe verdadeira. Mas às 10 horas da manhã, a campainha tocou. Alessandro foi atender achando que era alguma entrega. Mas quando abriu a porta, encontrou 2 mulheres bem vestidas que se apresentaram como assistentes sociais do Conselho Tutelar. A mulher mais velha, que se chamava Doutora Cláudia, disse: "Senhor Alessandro Franco, recebemos uma denúncia anônima sobre negligência com menores nesta residência. Precisamos fazer uma vistoria e conversar com as crianças." Alessandro ficou chocado e perguntou: "Negligência? Como assim? Meus filhos são muito bem cuidados." A outra assistente social, doutora Regina, explicou: "A denúncia alega que o senhor deixa suas crianças sob cuidados de uma pessoa não qualificada, que não tem formação adequada para cuidar de menores de alta vulnerabilidade social, e que as crianças estão sendo expostas a situações inadequadas para seu nível socioeconômico." Alessandro não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele chamou Valquíria e as crianças para a sala. As assistentes sociais começaram a fazer perguntas para Helena e Paulinho sobre como eram tratados em casa, se tinham medo de algum adulto, se eram forçados a fazer alguma coisa que não queriam e se recebiam cuidados adequados. As crianças, confusas com aquelas perguntas estranhas, respondiam que eram muito felizes, que a tia Val cuidava muito bem deles e que nunca tinham sido tão felizes quanto nos últimos meses. Mas as assistentes sociais não pareciam convencidas. Dora Cláudia perguntou para a Valquíria: "A senhora tem formação em pedagogia ou psicologia infantil?" Valquíria respondeu: "Tenho formação em pedagogia, sim." A assistente social continuou: "E tem experiência comprovada com crianças em situação de luto e trauma?" Valquíria confirmou que tinha trabalhado como professora por 15 anos e havia feito cursos de psicologia infantil. Doutora Regina então fez a pergunta que deixou todos tensos: "E a senhora tem certificado de antecedentes criminais atualizado?" Valquíria respondeu que sim, mas a assistente social insistiu: "Precisamos ver os documentos. E também precisamos entender por que uma pessoa com formação superior está trabalhando como doméstica. Isso levanta suspeitas sobre possíveis problemas em registros profissionais anteriores." Alessandro se irritou com o tom das perguntas e disse: "Olhem, minhas crianças nunca estiveram tão bem cuidadas quanto agora. Valquíria transformou a vida desta família. Vocês podem ver que as crianças estão saudáveis, felizes, bem alimentadas, frequentando a escola normalmente." Mas doutora Cláudia o interrompeu: "Senhor Alessandro, entendemos sua perspectiva, mas nossa obrigação é garantir o melhor interesse das crianças, baseado em parâmetros técnicos, não apenas na sua satisfação pessoal." As assistentes sociais passaram 2 horas na casa,
examinando os quartos das crianças, verificando a geladeira, conversando separadamente com Helena e Paulinho, analisando documentos e fazendo anotações sobre tudo. Durante todo esse tempo, as crianças ficaram nervosas e assustadas, grudadas em Valquíria, perguntando baixinho se elas iam ter que ir embora de casa. Quando as assistentes sociais finalmente saíram, elas disseram que voltariam na semana seguinte com uma decisão sobre se as crianças poderiam continuar sob os cuidados atuais ou se precisariam de uma reestruturação do ambiente familiar. Alessandro ficou desesperado e Valquíria estava pálida de preocupação. As crianças choravam, achando que tinham feito alguma coisa errada. Alessandro passou o resto do dia tentando descobrir quem havia feito a denúncia. Ele ligou para seus advogados, para conhecidos que trabalhavam em órgãos públicos, e tentou entender como proceder. Mas o que mais o preocupava era ver como aquela situação estava afetando as crianças, que voltaram a ficar tristes e apreensivas, como eram antes de Valquíria chegar. Naquela noite, Helena não quis jantar e disse chorando: "Papai, a tia Val vai ter que ir embora? Aquelas mulheres disseram que talvez ela não possa cuidar mais da gente." Paulinho também estava desesperado. "Pai, se a tia Val for embora, eu não quero ficar aqui. Ela é a única pessoa que entende a gente." Alessandro tentou tranquilizar os filhos, mas ele mesmo estava apavorado com a possibilidade de perder Valquíria. Valquíria passou a noite acordada, pensando em tudo que poderia dar errado. Ela disse para Alessandro: "E se elas decidirem que eu não sou adequada para cuidar das crianças? E se descobrirem que eu morei em pensão, que trabalho como faxineira, que não tenho referências de famílias ricas? E se acharem que nossa diferença social é problema para as crianças?" Alessandro segurou as mãos dela e disse: "Valquíria, nós vamos lutar por nossa família. Não vou deixar ninguém separar vocês de mim." Na segunda-feira, Alessandro contratou o melhor advogado de família de São Paulo, Dr. Marcos Vinícius, que custava R$ 5.000 por hora, mas que tinha fama de nunca perder um caso. O advogado analisou a situação e disse: "Alessandro, o problema não é a competência da Valquíria ou o bem-estar das crianças. O problema é que alguém com acesso a informações sobre sua família fez uma denúncia calculada para causar o máximo de transtorno possível." Dr. Marcos explicou que a denúncia havia sido feita de forma muito específica, mencionando detalhes sobre a rotina da família, que só alguém próximo poderia saber. Ele suspeitava que a denúncia tinha sido feita por alguém que conhecia a família e tinha interesse em prejudicar Alessandro ou Valquíria. Alessandro ficou pensando em quem poderia ter feito isso. E de repente se lembrou de Márcia, a ex-babá que ele havia demitido. Alessandro ligou para a agência que havia indicado Márcia e descobriu que ela havia saído do emprego seguinte também, depois de apenas um mês, alegando que a família não valorizava profissionais qualificados. A gerente da agência comentou que Márcia havia ficado muito ressentida quando soube que Alessandro havia contratado uma faxineira sem qualificação para substituí-la, e que ela havia comentado várias vezes que ia mostrar para aquele homem rico o que acontece quando se contrata pessoas inadequadas para cuidar de crianças de elite. Com essa informação, Dr. Marcos conseguiu rastrear a origem da denúncia e descobriu que realmente havia partido de Márcia, que conhecia detalhes sobre a rotina da família e havia usado informações distorcidas para fazer a denúncia parecer legítima. O advogado preparou-lhe uma defesa completa, incluindo laudos psicológicos das crianças, atestados médicos, relatórios escolares e depoimentos de vizinhos e conhecidos da família. Na quarta-feira, as assistentes sociais voltaram com uma psicóloga infantil para fazer uma avaliação mais detalhada. Desta vez, Alessandro estava preparado. Ele apresentou todos os documentos de Valquíria, incluindo o seu diploma de pedagogia, certificados de cursos de capacitação, atestado de antecedentes criminais e até mesmo cartas de recomendação de ex-diretores da escola onde ela trabalhava em Minas Gerais. A psicóloga Amanda conversou longamente com Helena e Paulinho, aplicou alguns testes e observou a interação deles com Valquíria.
As crianças foram espontâneas e naturais, contando sobre suas rotinas, suas brincadeiras, como se sentiam cuidadas e como Valquíria as ajudava a lidar com a saudade da mãe. Doutora Damanda ficou impressionada com a maturidade emocional das crianças e com o vínculo saudável que elas tinham com Valquíria. Durante a avaliação, Helena disse algo que tocou profundamente a psicóloga. Doutora, quando a mamãe morreu, eu achava que nunca mais ia ser feliz. Mas a tia Val me ensinou que a mamãe continua no meu coração e que eu posso amar a tia Val também sem estar traindo a mamãe. Agora eu tenho 2 mamães. Uma que cuida de mim do céu e uma que cuida de mim aqui na terra. Paulinho também surpreendeu com sua fala madura. Doutora, eu sei que a tia Val não é minha mãe de barriga, mas ela é minha mãe de coração. Ela me ensinou que homem também pode chorar quando sente saudade e que isso não me faz fraco. Ela me ensinou que posso falar sobre a mamãe sem ficar triste o tempo todo. Dr. Marcos também havia preparado uma surpresa. Ele trouxe 3 famílias de São Paulo que conheciam o trabalho de Valquíria através de indicações e que atestaram a competência dela como cuidadora e educadora. Uma dessas famílias era de um juiz aposentado que disse: Valquíria cuidou dos meus netos por 6 meses, quando minha filha precisou viajar a trabalho. Ela é uma das pessoas mais íntegras, carinhosas e competentes que já conheci. Qualquer criança seria sortuda de ter ela como cuidadora. Mas o momento mais emocionante da avaliação foi quando Dr. Taramanda perguntou para as crianças o que elas mais gostariam que acontecesse na vida delas. Helena respondeu: Eu queria que a tia Val virasse minha segunda mamãe oficialmente, que ela nunca mais fosse embora, e que a gente pudesse ser uma família feliz para sempre. Paulinho disse: Eu queria que meu pai casasse com a tia Val, que ela tivesse nosso sobrenome, e que a gente pudesse chamar ela de mamãe sem ninguém achar estranho. A psicóloga ficou visivelmente emocionada com as respostas das crianças. Ela disse para as assistentes sociais: Em 20 anos de carreira, raramente vi crianças tão bem ajustadas emocionalmente depois de uma perda traumática. A figura de cuidado que elas têm com a Valquíria é claramente benéfica e essencial para o desenvolvimento saudável delas. Doutora Cláudia, que havia chegado com preconceitos sobre a situação, teve que admitir que estava diante de uma família bem estruturada e funcional. Ela disse: Senhor Alessandro, peço desculpas pela forma como abordamos inicialmente esta situação. É evidente que as crianças estão recebendo cuidados excepcionais e que a senhora Valquíria é uma cuidadora extremamente competente e amorosa. Doutora, Regina completou: Nossa recomendação será arquivar a denúncia como improcedente e registrar que as crianças estão em ambiente familiar saudável e propício ao seu desenvolvimento integral. Ela olhou para a Valquíria e disse: Senhora, a senhora tem um dom especial para lidar com crianças. É raro encontrar alguém que combine formação técnica com amor genuíno da forma como a senhora faz. Quando as assistentes sociais e a psicóloga saíram, a família inteira desabou em choro de alívio. Alessandro abraçou Valquíria e as crianças e disse: Ninguém vai separar nossa família, nunca mais. Helena e Paulinho gritaram de alegria e começaram a fazer planos para o casamento do pai com a tia Val. Mas a aprovação que eles haviam passado trouxe algo positivo. Ela havia mostrado para todos o quanto eles realmente se amavam e precisavam um do outro. Alessandro percebeu que não conseguia nem imaginar a vida sem Valquíria e que ela não era apenas a cuidadora dos seus filhos, mas sua companheira de vida, sua confidente e a mulher que ele queria ao seu lado para sempre. Valquíria também percebeu que aquela família havia se tornado seu mundo. A possibilidade de perder Alessandro e as crianças havia mostrado para ela que ela não estava apenas trabalhando ali, mas vivendo o maior amor da sua vida. Ela disse para Alessandro: Quando eu pensei que podia perder vocês, percebi que vocês são minha família de verdade. Vocês são meu lar. 2 semanas depois, Alessandro organizou uma surpresa que deixou Valquíria sem palavras. Ele montou um pedido de casamento oficial no jardim da casa, com flores, velas, música, e chamou os familiares dele e as amigas que Valquíria havia feito em São Paulo.
Helena e Paulinho ajudaram a organizar tudo. E quando Valquíria desceu no jardim, ela encontrou Alessandro de joelhos, segurando um anel de diamante, cercado por todas as pessoas que eles amavam. Alessandro disse: Valquíria, há 8 meses você tocou a campainha desta casa como uma faxineira desconhecida. Hoje, você é a mulher mais importante da minha vida, a mãe dos meus filhos e minha melhor amiga. Você transformou nossa casa numa família, nossos dias tristes em momentos de alegria, e meu coração fechado num coração capaz de amar de novo. Ele respirou fundo e continuou: Você aceita se casar comigo oficialmente, diante de Deus e de todas essas pessoas que nos amam? Valquíria estava chorando de emoção quando respondeu: Alessandro, há 8 meses eu estava morta por dentro, sobrevivendo apenas por obrigação. Você e as crianças me trouxeram de volta à vida, me deram um propósito, me mostraram que era possível ser feliz de novo, mesmo depois de tanta dor. Ela olhou para Helena e Paulinho, que estavam ansiosos esperando a resposta, e disse: Sim, eu aceito me casar com você. E aceito ser mãe oficial dessas 2 crianças maravilhosas que já são filhos do meu coração. A festa de noivado foi simples, mas emocionante. Alessandro havia convidado apenas pessoas próximas. Seus pais, que moravam no interior e que ficaram encantados com Valquíria, alguns amigos verdadeiros e as vizinhas que haviam se tornado amigas de Valquíria. Helena e Paulinho eram os anfitriões mirins, contando para todos como a tia Val havia salvado a família deles. Mas a surpresa maior da noite foi quando o pai de Alessandro puxou Valquíria para um canto e disse: Filha, porque é assim que vou te chamar a partir de agora, eu preciso te agradecer. Meu filho estava perdido desde que ficou viúvo. Ele estava se transformando num homem amargo, distante dos filhos, viciado em trabalho. Você devolveu o Alessandro que nós conhecíamos. Um homem feliz, um pai presente, uma pessoa que sabe valorizar o que realmente importa. A mãe de Alessandro também abraçou Valquíria e disse: Querida, você é uma bênção na vida da nossa família. Helena e Paulinho são nossos únicos netos. E vê-los felizes de novo é o maior presente que alguém poderia nos dar. Você vai ser sempre nossa filha do coração. Valquíria se emocionou ao perceber que havia ganhado não apenas um marido e 2 filhos, mas uma família inteira que a acolhia com amor. O casamento foi marcado para 3 meses depois, no mesmo jardim da casa onde aconteceu o pedido. Alessandro fazia questão de que fosse ali, porque era o lugar onde eles haviam construído sua história de amor. Valquíria queria algo simples, mas Alessandro disse: Meu amor, você merece a festa mais bonita do mundo. Você transformou minha vida e a dos meus filhos. Nada é demais para você. Durante os preparativos do casamento, aconteceu algo que emocionou toda a família. Helena estava ajudando Valquíria a escolher o vestido quando disse: Tia Val, você acha que a mamãe ia gostar de você? Valquíria se ajoelhou na altura da menina e respondeu: Amor, eu tenho certeza de que sua mamãe ficaria muito feliz de saber que vocês têm alguém que ama vocês tanto quanto ela amava. Helena então disse algo que fez Valquíria chorar. Sabe o que eu acho? Eu acho que a mamãe mandou você para cuidar da gente. Porque no dia que ela morreu, ela pediu para Deus mandar alguém especial para cuidar de mim e do Paulinho quando nós precisássemos. E então, você apareceu. Valquíria abraçou Helena e disse: Eu também acho isso, minha princesa. Eu acho que sua mamãe e minha filha se encontraram lá no céu e fizeram um plano para a gente se encontrar aqui na terra. Paulinho, que estava ouvindo a conversa, disse: Então agora nós temos 2 mamães no céu cuidando da gente. A nossa mamãe e a filha da tia Val. E temos uma mamãe aqui na terra que é a tia Val. Somos a família com mais mamães do mundo. As 3 riram e choraram ao mesmo tempo, sentindo que realmente havia algo maior que havia unido suas vidas. Uma semana antes do casamento, Alessandro recebeu uma ligação que o deixou surpreso. Era de uma empresa internacional de construção civil que queria fazer uma proposta de sociedade que poderia multiplicar seu patrimônio por 5. A reunião seria em Londres, exatamente na semana do casamento. O sócio da empresa disse: Alessandro,
Esta é uma oportunidade única. Não podemos adiar. O Alessandro de 2 anos atrás teria cancelado o casamento sem hesitar para não perder um negócio desse tamanho. Mas o Alessandro que Valquíria havia ajudado a se transformar disse: Senhores, eu entendo que seja uma grande oportunidade, mas esta semana eu vou me casar com a mulher da minha vida. Não existe dinheiro no mundo que me faça perder esse momento. Se vocês quiserem fazer negócios comigo, terão que ser na semana seguinte. Quando Alessandro contou para Valquíria o que havia acontecido, ela disse: Alessandro, você não precisava recusar por minha causa. Nós podíamos adiar o casamento. Alessandro a interrompeu: Valquíria, há 1 ano eu teria escolhido o dinheiro. Hoje eu escolho o amor. Você me ensinou que existe algo mais valioso que qualquer fortuna: uma família feliz e unida. O dia do casamento chegou numa manhã ensolarada de sábado. Valquíria acordou cedo, nervosa e emocionada. As amigas que ela havia feito no bairro vieram ajudá-la a se arrumar. Ela havia escolhido um vestido simples, mas elegante, branco com detalhes em pérolas, que realçava sua beleza natural. Helena estava linda com seu vestido de daminha cor-de-rosa e Paulinho, elegante com seu terno pequeno de pajem. Alessandro estava no jardim desde cedo, supervisionando os últimos preparativos. Ele havia contratado a mesma pianista que tocou no recital de Helena para tocar durante a cerimônia. O jardim estava decorado com flores brancas e rosa, e havia cadeiras para 50 pessoas, apenas família próxima e amigos verdadeiros. Quando chegou a hora da cerimônia, Alessandro estava no altar esperando, visivelmente nervoso e emocionado. Helena entrou primeiro jogando pétalas de rosas, seguida por Paulinho carregando as alianças. Quando Valquíria apareceu na porta do jardim, caminhando sozinha porque não tinha pai para acompanhá-la, Alessandro começou a chorar. Ela estava radiante, com um sorriso que iluminava todo o jardim. Alessandro pensou que nunca havia visto uma mulher tão bonita, não pela beleza física, mas pela luz que ela carregava dentro dela. Quando ela chegou perto dele, Alessandro disse baixinho: Você está linda, meu amor. Valquíria respondeu: E você está lindo, meu marido. O padre que eles haviam escolhido era o mesmo que havia batizado Helena e Paulinho, e que conhecia a história da família. Durante a cerimônia, ele disse: Alessandro e Valquíria, vocês são um exemplo de que o amor verdadeiro pode surgir nos momentos mais inesperados da vida. Vocês se encontraram quando ambos precisavam de cura, e juntos construíram uma família baseada no amor, no respeito e no cuidado mútuo. Quando chegou a hora dos votos, Alessandro disse: Valquíria, eu prometo te amar não apenas nos dias felizes, mas especialmente nos dias difíceis. Prometo valorizar sua força, sua sabedoria e sua capacidade infinita de amar. Prometo ser o homem que você merece, o pai que nossos filhos precisam, e seu companheiro em todas as aventuras da vida. Ele respirou fundo e continuou: Você me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que eu tenho, mas em quem eu amo, e eu te amo mais que a vida. Valquíria, com a voz embargada de emoção, disse: Alessandro, eu prometo te amar com a mesma intensidade com que amo Helena e Paulinho. Prometo ser sua companheira nos momentos de alegria e sua força nos momentos de dor. Prometo cuidar da nossa família como o bem mais precioso que tenho. Ela olhou para as crianças e continuou: Prometo ser a mãe que Helena e Paulinho merecem, honrando sempre a memória da mãe biológica deles, mas dando todo o amor do meu coração para eles. Quando o padre pronunciou as palavras "podem se beijar", Alessandro e Valquíria se beijaram sob uma chuva de pétalas de rosas que Helena e Paulinho jogaram sobre eles. Os convidados aplaudiram emocionados, mas o momento mais tocante foi quando as crianças correram para abraçar o casal, formando um abraço de família que simbolizava a união definitiva daquelas 4 pessoas que haviam se encontrado e se curado mutuamente. A festa foi simples, mas emocionante. Alessandro fez um discurso que deixou todos emocionados. Amigos e família, há 1 ano, eu era um homem perdido, focado apenas em trabalhar para esquecer a dor.
Meus filhos estavam tristes, eu estava distante e nossa casa não era um lar. Então Deus mandou um anjo disfarçado de faxineira. Todos riram e choraram ao mesmo tempo. Valquíria não apenas curou o coração dos meus filhos, ela curou o meu coração também. Ela me ensinou que a verdadeira felicidade não está em quanto dinheiro eu tenho, mas em quanto amor eu consigo dar e receber. Valquíria também fez um discurso. Quando eu perdi minha filha, achei que nunca mais seria feliz. Eu vim para São Paulo apenas para sobreviver, trabalhando como diarista para pagar as contas. Mas quando toquei a campainha desta casa pela primeira vez, eu não sabia que estava tocando a campainha do meu novo lar. Ela olhou para Alessandro e as crianças. Alessandro, Helena e Paulinho me deram uma nova família, um novo propósito e um amor que eu achava que nunca mais poderia sentir. Eles me salvaram tanto quanto eu salvei eles. Durante a festa, Helena e Paulinho fizeram uma apresentação especial para os padrinhos. Helena tocou piano uma música que ela havia composto para a ocasião, chamada Família do Coração. Enquanto Paulinho recitou um poema que ele havia escrito sobre como a tia Val havia transformado a vida deles. Não havia um olho seco no jardim quando as crianças terminaram sua apresentação. Mas a surpresa maior da festa foi quando Alessandro anunciou que havia tomado uma decisão importante. Ele ia reduzir sua carga de trabalho pela metade e contratar sócios para cuidar da empresa, para poder passar mais tempo com a família. Valquíria me ensinou que de nada adianta construir um império financeiro se eu não construir um lar feliz junto com ela. Ele disse. Alessandro também anunciou que ia criar uma fundação para ajudar famílias que perderam pais ou mães, oferecendo apoio psicológico e educacional para as crianças. Nossa família passou por muita dor, mas encontrou a cura no amor. Queremos ajudar outras famílias a encontrarem essa cura também, ele explicou. Valquíria seria a coordenadora pedagógica da fundação, usando sua formação e experiência para ajudar outras crianças. A lua de mel foi na Disney World, um sonho que Helena havia mencionado várias vezes. Alessandro fez questão de levar as crianças junto, porque ele disse: nossa lua de mel é de família. Nós 4 começamos essa jornada juntos e vamos continuar juntos. Foi a primeira viagem verdadeiramente feliz que eles fizeram desde a morte da esposa e mãe. Durante a viagem, Helena disse algo que resumiu perfeitamente a transformação da família. Papai, você lembra quando a gente vinha em viagens e eu ficava triste porque a mamãe não estava junto? Agora eu não fico mais triste porque eu sei que a mamãe está feliz lá no céu, vendo que a gente tem a mamãe Valquíria para cuidar da gente aqui. Paulinho completou. É verdade. Agora a gente tem 2 mamães cuidando da gente. Uma no céu e uma na terra. Quando voltaram da viagem, a vida da família havia se estabelecido em uma nova rotina feliz. Alessandro trabalhava meio período, almoçava em casa todos os dias e dedicava as tardes para ficar com a família. Valquíria havia assumido oficialmente o papel de mãe das crianças e também estava empolgada com o projeto da fundação. Helena e Paulinho estavam completamente transformados. Helena havia voltado a tocar piano com paixão e sonhava em ser pianista profissional quando crescesse. Paulinho havia desenvolvido interesse por arquitetura e adorava ajudar o pai nos projetos da construtora. Ambos eram crianças alegres, seguras e que falavam sobre a mãe biológica com carinho, mas sem tristeza devastadora. 1 ano depois do casamento, a família recebeu uma visita inesperada. Era a doutora Amanda, a psicóloga que havia participado da avaliação do conselho tutelar. Ela disse que estava fazendo um estudo sobre famílias recompostas bem-sucedidas e que queria incluir a história deles como caso exemplar. Durante a entrevista, a doutora Amanda disse: em todos os meus anos de carreira, raramente vi uma família recomposta tão harmoniosa e funcional. As crianças conseguiram elaborar o luto da mãe biológica de forma saudável, criaram um vínculo sólido com a nova figura materna e desenvolveram uma identidade familiar positiva. Ela olhou para Valquíria. E você, Valquíria? Conseguiu ocupar o lugar de mãe sem apagar a memória da mãe anterior, o que é extremamente difícil de fazer. Doutor Para. Amanda também comentou sobre Alessandro. E você, Alessandro?
Conseguiu superar o luto conjugal. Encontrou um novo amor e se tornou um pai mais presente e participativo. Vocês são um exemplo de que tragédias podem ser transformadas em recomeços positivos quando há amor genuíno envolvido. Durante essa conversa, Helena fez uma observação que impressionou a psicóloga. Doutora, eu entendi uma coisa importante. A mamãe que morreu vai sempre ser minha primeira mamãe, que me deu a vida e me amou primeiro. A mamãe Valquíria é minha segunda mamãe, que me salvou da tristeza e me ensinou a ser feliz de novo. Eu tenho sorte porque tenho duas mamães que me amam, uma no céu e uma na terra. Paulinho também surpreendeu com sua maturidade. Eu descobri que o amor não acaba quando uma pessoa morre. Ele fica dentro da gente. E quando a gente encontra uma pessoa nova para amar, não significa que a gente parou de amar a pessoa que morreu. Significa que nosso coração ficou maior e cabe mais amor ainda. 2 anos depois do casamento, a família Franco Mendes, como eles haviam decidido se chamar, recebeu a melhor notícia possível. Valquíria estava grávida. A descoberta aconteceu numa manhã de terça-feira, quando Valquíria acordou passando mal e Alessandro insistiu para ela fazer alguns exames. Quando o resultado chegou, eles não conseguiam acreditar. Alessandro segurava o exame nas mãos, tremendo de emoção, e disse: Valquíria, nós vamos ter um bebê. Valquíria estava chorando de alegria, porque aos 43 anos, depois de tudo o que havia passado, ela nunca imaginou que teria a chance de ser mãe novamente. Eles se abraçaram chorando, sentindo que a vida havia fechado um ciclo perfeito de cura e recomeço. Quando contaram para Helena e Paulinho, as crianças ficaram eufóricas. Helena, agora com 9 anos, disse: Eu vou ser irmã mais velha. Vou ensinar tudo para o bebê. Paulinho, com 12 anos, disse: Agora nossa família vai estar completa de verdade. O bebê vai ter o papai, a mamãe Valquíria, e nós dois como irmãos mais velhos desde o começo. A gravidez de Valquíria foi acompanhada com muito carinho por toda a família. Alessandro fazia questão de ir a todas as consultas médicas. Helena gostava de conversar com a barriga da mãe contando histórias para o bebê, e Paulinho já havia decidido que ia proteger o irmãozinho ou irmãzinha para sempre. A casa estava mais alegre do que nunca. Durante o 6º mês de gravidez, eles descobriram que seria um menino. Alessandro chorou quando soube, porque secretamente sonhava em ter outro filho homem. Eles decidiram chamar o bebê de Gabriel, que significa mensageiro de Deus, porque todos sentiam que aquela criança era uma mensagem divina de que a família estava definitivamente curada e completa. Helena insistiu em decorar o quarto do bebê junto com Valquíria. Elas escolheram um tema de nuvens e estrelas, porque Helena disse: Assim o Gabriel vai saber que tem 2 vovós cuidando dele do céu. A vovó que era minha primeira mamãe e a vovó que era a primeira filha da mamãe Valquíria. A sabedoria daquela menina de 9 anos nunca deixava de surpreender os adultos. Paulinho, que agora estava na pré-adolescência, havia se tornado o filho mais carinhoso e responsável que Alessandro poderia desejar. Ele ajudava com tudo em casa, tinha notas excelentes na escola e era o orgulho da família. Mas mais que isso, ele havia se tornado um irmão protetor incrível, sempre cuidando de Helena e já planejando como ia cuidar do Gabriel. A fundação que Alessandro e Valquíria haviam criado estava fazendo um trabalho incrível. Em 2 anos, eles já haviam ajudado mais de 200 famílias que passaram por perdas traumáticas. Valquíria coordenava os aspectos pedagógicos e psicológicos, enquanto Alessandro cuidava da parte administrativa e financeira. Ver outras famílias se curando e encontrando a felicidade novamente dava ainda mais sentido à jornada que eles próprios haviam percorrido. Uma das histórias mais tocantes da fundação foi a de Carla, uma mãe solteira que havia perdido o marido em um acidente de trabalho e ficou sozinha com 3 filhos pequenos. A fundação não apenas ofereceu apoio psicológico para a família, mas também ajudou Carla a terminar seus estudos e conseguir um emprego melhor. 2 anos depois, Carla se tornou voluntária da fundação, ajudando outras mães que passavam por situações similares.
Alessandro havia mudado completamente sua relação com o trabalho. Ele descobriu que quando estava feliz em casa, era mais criativo e eficiente no trabalho. A construtora dele havia crescido ainda mais, mas agora ele trabalhava de forma inteligente, não apenas intensiva. Ele delegava mais responsabilidades para seus sócios e reservava tempo sagrado para a família. Valquíria havia encontrado sua vocação verdadeira na fundação. Ela usava toda a sua experiência como mãe, professora e pessoa que havia superado uma grande perda para ajudar outras famílias. Ela desenvolvia programas de educação emocional para crianças, grupos de apoio para pais enlutados e oficinas de reconstrução familiar. Seu trabalho estava sendo reconhecido nacionalmente e ela havia sido convidada para dar palestras em vários estados do Brasil. No 8º mês de gravidez, Valquíria estava radiante. Alessandro dizia que nunca a havia visto tão bonita, com aquele brilho especial das mulheres grávidas felizes. Helena e Paulinho competiam para ver quem cuidava melhor da mãe, trazendo travesseiros, fazendo sucos e conversando com Gabriel na barriga. Foi numa noite de domingo, no final de janeiro, que Gabriel decidiu nascer. Valquíria começou a sentir as contrações durante o jantar, e a família inteira entrou em polvorosa feliz. Alessandro dirigiu para o hospital como se estivesse levando o tesouro mais precioso do mundo, enquanto Helena e Paulinho ficaram na casa dos avós paternos, ansiosos esperando notícias. O parto foi tranquilo e emocionante. Quando Gabriel nasceu, às 3h27 da madrugada, pesando 3,4 kg, Alessandro chorou como nunca havia chorado na vida. Ele segurou o filho nos braços e disse: Valquíria, ele é perfeito. Ele é a nossa prova de que depois da tempestade sempre vem a bonança. Valquíria, exausta mas radiante, olhou para Alessandro segurando Gabriel e disse: Ele é a nossa bênção final. Ele é a prova de que Deus nos deu uma segunda chance de ser completamente felizes. Quando Helena e Paulinho chegaram no hospital algumas horas depois para conhecer o irmãozinho, a cena foi de pura emoção. Helena segurou Gabriel com cuidado e disse: Olá, Gabriel. Eu sou sua irmã Helena, e este aqui é seu irmão Paulinho. Nós vamos cuidar de você para sempre. Paulinho, agora com 12 anos, mas ainda com um coração de criança, beijou a testa do bebê e disse: Gabriel, você nasceu na família mais feliz do mundo. Alessandro postou uma foto da família no hospital com uma mensagem que emocionou todos que acompanhavam a história deles. Há 3 anos, eu era um homem destruído pela dor da perda. Meus filhos estavam perdidos na tristeza, e nossa casa era um lugar de silêncio e lágrimas. Hoje, seguro nos braços meu 3º filho, nascido do amor que encontrei com a mulher mais incrível do mundo. Gabriel Franco Mendes chegou para completar nossa família que renasceu das cinzas. Ele é a prova de que milagres existem e às vezes vêm disfarçados de faxineiras tocando nossa campainha. O primeiro ano de Gabriel foi de pura alegria na família. Helena, agora com 10 anos, havia se tornado uma irmã mais velha incrível, ajudando com tudo e adorando brincar com o bebê. Paulinho, com 13 anos, era um irmão protetor e carinhoso, sempre fazendo Gabriel rir com brincadeiras e careta. Alessandro havia tirado licença paternidade de 3 meses para aproveitar cada momento dos primeiros meses do filho. Valquíria havia descoberto que ser mãe de novo aos 44 anos era diferente de ser mãe aos 20 e poucos. Ela tinha mais paciência, mais sabedoria e uma gratidão imensa por cada momento. Ela dizia: Gabriel me deu a chance de ser mãe novamente, mas desta vez sabendo valorizar cada instante, porque eu sei como a vida pode mudar rapidamente. A rotina da família havia se ajustado perfeitamente para incluir Gabriel. As manhãs começavam com Alessandro ajudando Helena e Paulinho a se arrumarem para na escola, enquanto Valquíria cuidava do Gabriel. As tardes eram dedicadas à família. Ajuda com lição de casa, brincadeiras no jardim e histórias antes de dormir. As noites eram momentos especiais de Alessandro e Valquíria conversando sobre os filhos, os planos para o futuro e o quanto eram gratos por tudo o que haviam conquistado.
Helena havia se tornado uma pianista talentosa e sonhava em estudar música profissionalmente. Seus professores diziam que ela tinha um talento especial e Alessandro e Valquíria apoiavam totalmente esse sonho. Paulinho havia desenvolvido interesse por arquitetura e engenharia, adorando ajudar Alessandro nos projetos da construtora. Gabriel, mesmo sendo ainda um bebê, já mostrava uma personalidade alegre e curiosa. A fundação criada pela família havia se tornado uma referência nacional em apoio a famílias enlutadas. Eles haviam ajudado mais de 500 famílias em 3 anos, oferecendo desde apoio psicológico até ajuda financeira para a educação das crianças. Valquíria havia escrito um livro sobre reconstrução familiar após perdas traumáticas, que se tornou best-seller e estava ajudando milhares de pessoas pelo país. Alessandro havia sido convidado para dar palestras sobre como equilibrar sucesso profissional com felicidade familiar. Ele sempre contava na história de como quase perdeu o que realmente importava, focando apenas no dinheiro, e como encontrar Valquíria o ensinou sobre as verdadeiras prioridades da vida. Suas palestras sempre emocionavam as plateias, especialmente quando ele falava sobre a importância de valorizar as pessoas que cuidam das nossas famílias. No 3º aniversário de casamento de Alessandro e Valquíria, eles organizaram uma festa especial no jardim da casa, no mesmo local onde haviam se casado. Gabriel estava com 2 anos, uma criança alegre e saudável, que era a alegria de todos. Helena, com 11 anos, preparou uma apresentação especial ao piano. Paulinho, com 14 anos, escreveu um discurso emocionante sobre como a família havia se transformado. Durante a festa, Alessandro fez um discurso que resumiu perfeitamente a jornada deles. Amigos e família, há 5 anos, quando Valquíria tocou nossa campainha pela primeira vez, eu nunca imaginei que estava abrindo a porta para a mulher que mudaria nossa vida para sempre. Ela chegou como uma funcionária, mas se tornou o coração da nossa família. Ele olhou para Valquíria com Gabriel no colo e continuou. Valquíria me ensinou que a verdadeira riqueza não está nos números da minha conta bancária, mas nos sorrisos dos meus filhos, nos abraços da minha esposa e na paz que sinto quando chego em casa todos os dias. Valquíria também fez um discurso emocionante. Quando eu perdi minha primeira filha, achei que minha vida havia acabado. Eu vim para São Paulo apenas para sobreviver, não para viver. Mas Alessandro, Helena e Paulinho me ensinaram que é possível recomeçar, é possível amar de novo e é possível ser feliz mesmo depois da maior dor. Ela beijou Gabriel e disse: "E este pequeno príncipe aqui veio para nos mostrar que a vida sempre tem surpresas maravilhosas guardadas para quem não desiste de acreditar no amor." Helena se apresentou tocando uma composição própria chamada A Música da Nossa Família, que contava em melodia toda na história desde a tristeza inicial até a alegria completa que eles viviam. A música era tão bonita e tocante que não havia um olho seco na festa. Quando ela terminou, recebeu uma ovação emocionada de todos os presentes. Paulinho leu um texto que havia escrito: "Eu quero contar para vocês como é crescer numa família que renasceu do amor. Quando eu era pequeno e minha mãe morreu, eu achei que nunca mais ia ser feliz. Meu pai trabalhava o tempo todo, eu e a Helena ficávamos tristes o dia inteiro, e nossa casa era silenciosa como um cemitério." Ele olhou para a Valquíria e continuou: "Então a tia Val chegou, que agora é minha mãe do coração. Ela não só cuidou de mim e da Helena, ela salvou meu pai também. E agora nós temos o Gabriel, que é a prova de que milagres existem." Gabriel, mesmo com apenas 2 anos, também participou da festa. Alessandro o pegou no colo e disse: "Gabriel, você ainda não entende isso, mas você nasceu na família mais sortuda do mundo. Você tem uma mãe que é um anjo, um pai que aprendeu a valorizar o amor acima de tudo, uma irmã que é uma artista incrível e um irmão que vai te proteger para sempre." A festa foi um momento de celebração, mas também de reflexão sobre a jornada incrível que aquela família havia percorrido. Eles haviam passado pela dor mais profunda que existe, mas encontraram a cura no amor, no perdão, na gratidão e na capacidade de recomeçar. 5 anos depois daquele primeiro dia, quando Valquíria tocou a campainha,
A vida da família Franco Mendes estava estabelecida numa felicidade sólida e duradoura. Alessandro havia encontrado o equilíbrio perfeito entre sucesso profissional e felicidade pessoal. Valquíria havia se tornado uma referência nacional em reconstrução familiar. Helena estava seguindo seu sonho musical com talento e dedicação. Paulinho havia se tornado um adolescente responsável e carinhoso. E Gabriel crescia cercado de amor, numa família que sabia valorizar cada momento juntos. Mas a história mais bonita de todas era ver como eles haviam honrado a memória da primeira esposa e mãe, integrando-a à nova configuração familiar, de forma saudável e amorosa. Helena e Paulinho falavam sobre a mãe biológica com carinho e saudade, mas sem tristeza devastadora. Eles haviam aprendido que é possível amar alguém que se foi e alguém que chegou ao mesmo tempo, porque o amor não diminui quando é dividido, ele se multiplica. Valquíria sempre dizia para as famílias que ela atendia na fundação: a dor da perda nunca desaparece completamente, mas ela pode ser transformada em gratidão pelo tempo que tivemos com a pessoa amada e em amor pelas pessoas que chegaram depois para nos ajudar a curar. O segredo não é esquecer quem se foi, mas permitir que o amor continue fluindo através de outras pessoas. Alessandro sempre terminava suas palestras com a frase que se tornou o lema da família: às vezes, as maiores bênçãos da nossa vida chegam disfarçadas das formas mais simples. No meu caso, chegou como uma faxineira tocando minha campainha. Mas eu aprendi que não importa como a bênção chega. O que importa é ter o coração aberto para reconhecê-la e a humildade para aceitá-la. A história da família Franco Mendes se tornou conhecida nacionalmente como um exemplo de superação, recomeço e amor verdadeiro. Eles recebiam cartas de famílias do Brasil inteiro, contando como a história deles havia inspirado outras pessoas a não desistirem da felicidade mesmo depois das maiores tragédias. Helena, agora uma pré-adolescente talentosa, sempre dizia: nossa família é especial porque cada um de nós sabe o que é perder alguém importante, então a gente valoriza muito ter uns aos outros. Paulinho completava: e nós aprendemos que família não é só quem nasce junto, mas também quem escolhe ficar junto e cuidar um do outro. Gabriel, mesmo sendo pequeno, crescia num ambiente de tanto amor e gratidão que era uma criança excepcionalmente feliz e carinhosa. Ele seria criado sabendo a história completa da família, entendendo que tinha duas vovós especiais no céu cuidando dele e que seus pais e irmãos haviam passado por muita dor antes de encontrarem a felicidade completa. A cada dia que passava, Alessandro e Valquíria se surpreendiam com a quantidade de amor que cabiam em seus corações. Eles haviam aprendido que o amor não é um recurso limitado que diminui quando é dividido, mas sim uma força que cresce quanto mais é compartilhada. Sua casa havia se tornado um lar onde cada pessoa se sentia amada, valorizada e segura. E assim, a história que começou com uma campainha tocada por uma faxineira simples se transformou na maior prova de que milagres existem, que o amor verdadeiro pode curar qualquer ferida, e que as famílias mais bonitas são aquelas que se escolhem, se cuidam e se completam através do amor incondicional. Alessandro, Valquíria, Helena, Paulinho e Gabriel viveram felizes para sempre, sabendo que cada dia juntos era um presente que deveria ser celebrado e nunca dado como garantido. Esta é a história de como uma faxineira de R$ 1.200 por mês se tornou a mulher mais rica do mundo, não em dinheiro, mas em amor, e de como um empresário milionário descobriu que sua verdadeira fortuna não estava nos bancos, mas nos corações das pessoas que ele amava. Porque no final das contas, a única riqueza que realmente importa é aquela que pode ser multiplicada sendo dividida. O amor verdadeiro de uma família unida. Se esta história tocou seu coração, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais histórias que vão emocionar, inspirar e mostrar que milagres acontecem todos os dias na vida de pessoas comuns, que não desistem de acreditar no poder transformador do amor.